Poxa, falando um pouco sobre os 5 perfis, até porque eu tô com isso bem fresco na cabeça, porque eu gravei um vídeo há pouco tempo sobre isso. Até para o pessoal se identificar, né? E deixe nos Aí comentários a depois vocês leem o identificação de cada livro. um. Porque identificar o seu próprio perfil é só o primeiro passo, né? Porque depois tem o casal e ver a compatibilidade deles. Mas, por exemplo, a gente falou aqui que o Gustavo e eu somos financistas, né? É o cara que não tem dificuldade para lidar com o dinheiro. Ele sabe se organizar, ele sabe investir esse dinheiro. A Malu e a Adriana são poupadoras. São pessoas que não têm dificuldade para poupar. Só que muitas vezes não sabem investir ou têm medo, são muito conservadores Eu no que acho vão que eu me fazer. tornei um pouco financista agora. Você se tornou uma Uhum. financista no final das contas. Chique. Foi aprendendo, a gente vai É. mudando de perfil ao longo da vida. E aí tem outros 3 perfis que você tem o problema. Então, eu dei aqui o diagnóstico do meu pai, que era um desligado. Ganhava o dinheiro, gastava, não sabia se gastava mais do que ganhava ou não. Simplesmente estava acontecendo, ele Nunca deixava fez correr. o cálculo, nunca parou pra Não ver tinha quais orçamento. eram os gastos, o que ele precisava, né? Ele naturalmente não gastaria mais do que ele ganha. Ia ficar elas por elas. Só que ele casou com a minha mãe, que era descontrolada. É. A minha mãe gastava muito mais do que o meu pai ganhava. E eu tenho flash na minha cabeça, eu rio de vez em quando eu lembro. Porque em 94, os meus pais tinham celular. Eu penso, é pra falar com quem? Com a Abílio Diniz, que era o outro que tinha celular no Brasil nessa época. Eles tinham celular, eles gastavam muito, né? Então, Um tijolão, né? exatamente, aquele tijolão. E você tem o outro perfil, que é o do gastador. Que é um cara que gasta bastante, mas não é descontrolado, assim. Mas é como você falou, você era um financista gastador, ele investia pra gastar mais. O gastador tá sempre cuidando do dinheiro que entra para poder realizar ao máximo os seus sonhos. A diferença pro descontrolado, o descontrolado não para pensar. Então, quando soa um alerta, Quase uma já tá compulsão. devendo 3 meses de salário. Não sei como é que eu tô no negativo, não sei por que chegou isso. Até para outras coisas, chegam multas e a pessoa não sabe de onde que veio uma multa, por atraso, por velocidade, enfim. Você falou de descontrolado e do desligado. O perfil, a pior combinação de perfil é o financista com o descontrolado. Porque aí dá faísca mesmo. O financista que está olhando o futuro, está se organizando, está montando projeto, o descontrolado não deixa concretizar nada. Eu sei como Talvez é. Já vi uma relação assim. Seu pai, talvez por ser desligado, ele manteve a relação 12 anos. funcionando bem por um bom tempo, justamente porque ele não sofria tanto com o descontrole da sua mãe. Se ele fosse financista, talvez não duraria 12 anos. Então, É verdade, isso é verdade mesmo. E esse é o ponto interessante, né? Como é que a gente faz pra contornar essa incompatibilidade de perfis? isso é importante. O divórcio é a solução? Não é. Poxa, amor! Não sei, talvez seja. Porque o pessoal às vezes fala, nossa, me divorciei, né? Daí eu falo, cara, é bom ou ruim isso? Porque às vezes pode ser terrível, ou às vezes, Pior como que ele esse tá falando caso, sério, gente. onde uma pessoa tenta construir e a outra só destrói, talvez seja a solução. É uma solução, mas talvez não a melhor, e não né? necessária. Não é Sai que necessário não o tem divórcio. amor envolvido, né? Uma pequena coisa que não é tão simples de achar também. Pois é. A gente tem que tomar cuidado porque o relacionamento ele não é uma escolha racional. Também, né? Tem uma química, tem todo um lado emocional que a gente tem que ponderar. Então, o primeiro passo é identificar os perfis e entender quais são os problemas decorrentes dos extremos desses perfis. Então, quando o casal começa a se ajudar, e há uma conversa em que a pessoa não vai deixar de ser descontrolada ou deixar de ser gastadora, mas vai começar a dosar os excessos desse comportamento. Ao mesmo tempo, o financista, entendendo que ele é financista, ele vai começar a dosar e não querer impor demais isso a outra pessoa. Por quê? No livro eu deixo isso muito claro. O grande lance do relacionamento, o grande barato, é justamente os opostos se atraírem, essa complementaridade que tem entre um e outro. A gente tenta racionalizar, um financista casar com financista, o casamento vai ser uma coisa muito chata. Aí, com todo respeito ao nome do Sexo nosso na quadro planilha, aqui, né, amor? aí deixa de ser casamento também, e tá passa a ligado? ser... mas deixa de ser casamento e passa a ser apenas uma sociedade, né? Com todo o respeito ao nome do nosso Por isso que a podcast aqui, gente- mas a sociedade é um aspecto importante, mas tem que ter a emoção, tem que ter me ajuda que eu te A gente ajudo. quebra esse problema aí, a gente faz desafios aleatórios. Se você me seguir, não precisa. Mas se assistir o último podcast, você já vai ver que a monotonia não Sim, acontece tanto assim. acompanha. Que é como a gente fez. Pô, a gente voltou do Canadá. A gente só decidiu voltar do Canadá porque eu, na época professor, teria que ter um pré-agendamento de aulas com um semestre de antecedência. Eu não tinha aulas agendadas. Quando a Adriana falou, olha, sondei lá e consegui uma proposta de emprego, tá bom. Nós vamos nos manter com o seu emprego, né? Esse lado sociedade estava muito claro.
mas a complementaridade de que quando você não consegue, eu consigo. Se neste momento eu tivesse que parar meu trabalho, a Adri, ela tem todas as capacidades de gerenciar um negócio, de gerenciar uma atividade multifuncional. Nós temos, sei lá, 30, 40 CNPJs, eu não tenho o número de cabeça aqui, mas várias coisas funcionam ao mesmo tempo que passam por ela e pela nossa secretária. Então, se eu precisar parar por alguma razão, ela toca tranquilamente um negócio. Então, esse lado sociedade funciona muito bem. Mas por quê? A gente cuida muito bem do lado emoção, respeitando o perfil um do outro. Eu nunca quis impor a ela acompanhar a carteira de investimento de perto, como eu acompanho diariamente. Assim como eu fico tranquilo com ela acompanhando o orçamento e a cada 3, 4 meses sento, reviso. Na verdade, a gente entrou numa disciplina tão boa que ela me puxa a orelha com frequência. Pô, você não vai olhar orçamento mais? Nem Percebi precisa que mais, né? o único aspecto variável é a fatura do cartão de crédito. Então, eu olho a fatura do cartão de crédito. O resto está dentro do controle dela. É Foi mais assim, ou menos isso. durante o comecinho, quando os recursos eram muito mais escassos, a gente tinha que ter muito mais controle. Hoje em dia, que do percentual da renda a gente acaba gastando uma parte muito menor e quase tudo vai sendo investido, a gente não liga olha, mais para essa parte. gente É não- muito mais isso. É o cartão de crédito e resume tudo. O orçamento ele tem um papel mais ou menos do GPS, do Waze, que você põe ali para um caminho que você vai percorrer. No começo, você usa todo dia. Passado o tempo, ele está ali te acompanhando, mas você vai de olhos fechados praticamente. O orçamento ele é mais para tirar dúvidas do que para tomar seu tempo e servir de controle no fim do mês. Então, a gente mantém esse equilíbrio com uma certa segurança.